Nós vamos continuar dando sequência aos nossos estudos aqui nas quintas-feiras, onde nós estamos estudando sobre os fins dos tempos, algo que, vez por outra, é o nosso sentimento de que parece nós estarmos vivendo esses últimos dias. E se assim é, nós não estamos desamparados, porque temos o próprio Deus que nos orienta sobre como seriam esses dias. Ele nos dá sinais, nos deu sinais, para que a gente pudesse também estar atento a eles e, nesse sentido, se preparar, estarmos firmes, cientes daquilo que as Escrituras não deixam de nos alertar e de demonstrar sobre a realidade do que serão esses dias. O fato é que, apesar de nós termos alguns sinais, dos quais a gente já viu e temos visto o último deles, lá em Mateus capítulo 24, eles não são tão fáceis da gente poder entender que ao se concretizarem, isso significa que nós estamos vivendo os fins dos tempos ou não. Existem aqueles que são mais claros para a gente ter essa percepção. Mas, independentemente de uma coisa ou outra, o que a gente precisa ter é preparo para, como igreja e povo de Deus, não estarmos apáticos, vivendo num mundo de qualquer forma, achando que nada também possa acontecer conosco e que a gente pode viver de qualquer forma. Nós vamos abrir em Apocalipse, no capítulo de número 13, que é a segunda passagem aonde vai falar sobre o anticristo. Lá em Mateus 24, versículo 15, Jesus mencionou que um dos sinais seria o surgimento do anticristo. Porém, a maneira como Jesus se refere ao anticristo não é usando essa expressão anticristo, mas é utilizando uma mesma expressão que Daniel usou e que aparece lá no seu livro no Antigo Testamento, que foi a expressão, para quem já tem acompanhado os estudos, qual é ela? Abominável da desolação. Então a Escritura trata sobre o anticristo. O objetivo da palavra de Deus não é falar somente isso. O objetivo maior da Bíblia é falar sobre a salvação. A criação, a queda, a redenção e a consumação. Mas outras coisas Deus menciona, ainda que não de maneira tão detalhada, tão clara, para a gente ter uma compreensão assim, muito tranquila de como as coisas são. E isso também em relação ao anticristo. Porém, a Bíblia não deixa de falar algo nesse sentido. E a Bíblia então vai se referir ao anticristo como abominável da desolação, como nós já dissemos. Isso aparece lá em Daniel, Jesus se apropria dessa expressão, também utiliza ela em Mateus 24, 15. E aí, nós vimos que no Novo Testamento, nas duas primeiras cartas de João, na primeira carta e na segunda carta, João usa essa expressão anticristo. Ali de maneira muito clara, ele vai fazer menção sobre o anticristo. Porém, nós vimos que também o apóstolo Paulo trata sobre o anticristo, só que o apóstolo Paulo não vai utilizar nem a expressão de Daniel e de Jesus, abominável da desolação, e nem a expressão que João utilizou, que é anticristo. Ele vai usar outras duas expressões para se referir ao anticristo, que é, alguém se lembra? Homem da iniquidade, filho da perdição. Então nós temos 4 expressões que a Bíblia
apresenta para nós se referindo ao mesmo indivíduo que é o anticristo, abominado da desolação, anticristo, homem da iniquidade e filho da perdição. No livro de Apocalipse, nós vamos encontrar uma outra expressão. Se você está com a sua Bíblia aberta no capítulo 13 de Apocalipse, vamos ler o versículo 1 juntos? Apocalipse 13, versículo 1. Vamos lá? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Até aí. Então, já no primeiro versículo do capítulo 13, aparece essa expressão, e aparece pela segunda vez. Porque a primeira vez que João vai se referir ao anticristo como a besta, foi lá no capítulo 11, no versículo 7, que nós estudamos na última semana. A gente está dando sequência para analisar, tentar entender aqui e estudar as outras passagens que João vai se referir ao anticristo como a besta. E a segunda passagem é essa que nós acabamos de ler, e é todo o capítulo de número 13. Se você olhar, tem aí no título do capítulo 13, a besta que emerge do mar, e depois você vai ver um outro título, a partir do versículo de número 11, a besta que emerge da terra. Então, todo o capítulo 13 está tratando sobre a besta, ainda que o capítulo todo não vá tratar somente sobre o anticristo, mas isso aí a gente vai ver depois. A parte que vai tratar sobre o anticristo é a parte que corresponde aos versículos 1 a 10. Que aí o título que aparece no versículo 1 é a besta que surge ou emerge do mar. Os versículos 11 em diante, até o versículo 18, fala também sobre a besta, mas não são as mesmas bestas, tá? Porque uma é do mar e a outra da terra. A gente vai focar primeiro nos versículos 1 a 10, depois a gente avança para entender qual é essa outra besta mencionada por João a partir do versículo 11. Uma vez que essa primeira besta, que é chamada de besta do mar, é mencionado por João, os versículos que tratam sobre ela são os 10 primeiros versículos, então a gente vai fazer a leitura do restante da passagem. Nós já lemos o versículo 1, agora a gente vai ler os versículos 2 a 10. Eu vou ler, os irmãos vão acompanhando. João continua a relatar a visão que ele tem sobre essa besta que emerge do mar. E a partir do versículo 2 ele diz que a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhes o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e o vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E a adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então essa é a nossa passagem.
Nós vamos ficar aqui tendo como objetivo entendê-la. Talvez a gente não consiga fazer isso assim de maneira mais corrida. E é bom que a gente faça aos poucos para que a gente entenda toda essa série de figuras de linguagem utilizadas aqui por João, que na verdade é justamente aquilo que ele contempla na visão que ele tem. E aí um primeiro detalhe que é importante a gente observar aqui sobre essa passagem é que ela é a continuação da passagem anterior. Então, o versículo anterior ao versículo 1 do capítulo 13 é o versículo de número 17 do capítulo 12. Veja aí o que João também disse. Capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O que nós podemos entender sobre o que esse versículo que precede a nossa passagem está dizendo e, portanto, tem importância para a gente entender o que nós estamos vendo no capítulo 13. É que aqui aparecem alguns personagens. Aqui é descrito sobre alguns personagens que tiveram algumas atitudes, ainda que esses personagens estejam sendo descritos de maneira figurada. Mas o primeiro deles é a respeito de um dragão. E aí, quem que é esse dragão? Ainda no capítulo 12, volte seus olhos para o versículo de número 9, e a gente já tem a resposta de quem é esse dragão. Alguém leia para nós, por favor. 12, versículo 9. Geralmente, e não vai ser 100%, mas geralmente as visões que os servos de Deus tinham, que Deus dava a eles, o próprio Deus trazia a interpretação de algumas destas coisas simbólicas e figuradas. Como no caso, o dragão que a gente acabou de ver, que é quem? O diabo. O grande dragão, a antiga serpente, estão se referindo a Gênesis, capítulo 3, que se chama Diabo e Satanás, aquele que é o sedutor de todo o mundo. Quando nós entendemos que o dragão é o diabo, então o versículo 17 significa que quem se irou contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e é aquele que depois se põe em pé sobre a areia do mar, é o diabo. O diabo é esse primeiro personagem aqui do versículo 17. Agora, quem que é a mulher? Vamos lá para o Antigo Testamento. No livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 16, versículo de número 32. Quem achar pode ler também para a gente. Ezequiel 16, 32. Se a gente olhar aí a passagem, olhar o título, se a gente se esforçar um pouquinho, não vai ser difícil da gente entender que quem é sobre, ou melhor, não vai ser difícil de entendermos quem está falando e a quem essa pessoa está se dirigindo. Quem é que está falando aqui na passagem de Ezequiel? Os profetas eram usados por quem? Por quem? Por Deus. Deus, então, está falando por meio do profeta. Está falando a quem? Geralmente, Deus usava os profetas para falar a quem? A quem?
ao seu povo, a Israel. E qual é a maneira figurada de Deus se dirigir ao seu povo? Chamando o seu povo de mulher. Deus é o esposo e Israel é a sua esposa, a sua mulher. Vou abrir um parênteses aqui interessante sobre essa maneira de Deus considerar o seu povo como a sua esposa. Quando nós entendemos que Deus se relaciona, e mais especificamente, olhando aqui para o Antigo Testamento, de que Deus se relaciona com o seu povo considerando-os como sua esposa, é por isso que nós devemos olhar para o casamento que foi instituído por Deus como algo que deve refletir o quê? O relacionamento de Deus com o seu povo. A maneira como Deus se relaciona com o seu povo deveria ser a maneira que nós devemos relacionar com o nosso cônjuge. Porque, meus irmãos, tudo que Deus cria, tudo que Deus faz, é para refletir quem Ele é. Não é isso que a gente encontra lá no Salmo de número 19? O que diz no Salmo de número 19? Como é que começa o Salmo 19? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para refletir quem Deus é. Você já parou para imaginar que o seu casamento deve ser um reflexo da maneira como Deus se relaciona conosco? E aí a gente tem a mesma ideia, o mesmo princípio no Novo Testamento. Porque quem é o nosso esposo no Novo Testamento? Cristo. E nós somos o que de Cristo? A sua noiva. O nosso casamento deveria refletir o relacionamento de Deus com o seu povo e o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Isso é tão belo, meus irmãos, que é por isso que Deus, que foi aquele que instituiu o casamento, o seu desejo para nós é que nada quebre esse relacionamento. É por isso que a vontade de Deus para nós é que, preste atenção, nem o adultério seja motivo para a gente deixar de manter esse relacionamento com o nosso cônjuge. Por quê? Por um motivo muito simples. Nós somos a esposa, a noiva de Cristo, certo? Deus e Cristo fez um compromisso conosco, não foi? Você será o meu povo, vocês serão a minha igreja. Ele fez esse compromisso. Deus quebra os seus compromissos? Jamais. Porém, nós quebramos o nosso compromisso com Deus? Nós o traímos? Nós adulteramos com outros deuses? E aí não estou falando de imagem, estou falando dos ídolos do nosso coração. Fazemos isso ou não? E Deus se divorcia de nós? Então, irmãos, a referência para nós é esse, é Deus e é Cristo Jesus. Por que Deus permite o divórcio? Alguém sabe a resposta? Por causa da nossa dureza de coração. Se não fosse a dureza do nosso coração, o que aconteceria? Nós perdoaríamos e a gente manteria o nosso compromisso, ainda que o outro tenha descumprido. Feche parênteses. Voltando, o que a gente está buscando entender aqui em Apocalipse é o que significa essas palavras de João, no capítulo 12, versículo 17, que tem relação, que precede o capítulo 13. É que nós já entendemos que o dragão é o diabo, que a mulher é a igreja ou o povo de Deus. Portanto,
A gente substitui essas palavras e a gente pode ler o versículo da seguinte forma: irou-se o diabo contra a igreja, o povo de Deus, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Então, a sua descendência aqui são quem? O próprio texto responde para nós. Olha aí para o texto. Quem são esses restantes da descendência da mulher que é a igreja de Cristo e o povo de Deus? E o que mais? E tem testemunho de Jesus. Então, tanto mulher quanto o restante da sua descendência se refere a uma mesma coisa. Se refere a nós, povo de Deus, igreja de Cristo Jesus. E aí, resumidamente falando, o que o versículo 17, ou os versículos também anteriores, estão falando? Está tratando sobre o quê? Sobre o diabo como aquele que peleja e como aquele que persegue, vai contra o povo de Deus. O nosso texto, que é o capítulo 13, deu para entender então o capítulo 12, essa partezinha final do capítulo 12? De maneira figurada, é o diabo perseguindo e pelejando contra o povo de Deus e contra a igreja de Cristo Jesus. Aí, sendo essa atitude do diabo, o que o capítulo 13 vai continuar falando nesse sentido? Agora vai apresentar para nós dois personagens usados pelo diabo para fazer aquilo que ele já começou. Então o diabo tem como objetivo perseguir, pelejar contra a igreja de Cristo e o povo de Deus, certo? O que o capítulo 13 descreve e vai detalhando dentro desse contexto? É que o diabo vai utilizar a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra para perseguir a igreja, para pelejar contra a igreja. Se nós entendemos dessa forma, fica implícito aqui que essas duas bestas têm como característica também perseguir e pelejar contra o povo de Deus. O que nós estamos olhando para as passagens que se referem ao anticristo? A gente está tentando identificar quais são as características do anticristo. Para quê? Para que quando ele surgir, nós não sejamos crentes que estão vivendo num mundo de maneira... Para que nós não sejamos crentes que vivamos num mundo de maneira ignorante. Mas para que a gente esteja consciente de como esse indivíduo vai ser, como ele vai agir, o que ele vai fazer, quais são as suas características. E aqui, olhando para o capítulo 12, os versículos finais, olhando para o capítulo 13, implicitamente, se essas duas bestas são usadas pelo diabo, e se o diabo tem como objetivo pelejar e perseguir a igreja, o anticristo também tem essa característica que a gente já sabe, que a gente até viu em outras passagens, mas só para a gente pontuar isso aqui, olhando para aquilo que o próprio texto informa para nós. Essa é a primeira característica que a gente tem que ter, tem que entender em relação à passagem que nós estamos. Dando sequência aqui, então, capítulo 13, versículo 1. João diz que ele viu emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmias. Nós já entendemos que essas bestas são personagens que o diabo usará para pelejar e perseguir a igreja. Mas o que a gente tem que entender sobre essa visão que está no versículo 1 do capítulo 13, aonde João vê emergir do mar uma besta que tem essas características aí, ditas de maneira figurada. O que significa João ter visto essa besta emergir do mar?
Lembra que no capítulo 11, versículo 7, nós vimos João dizendo que ele viu uma besta emergir de onde? Do abismo. Agora ele está falando que também viu essa mesma besta emergir do mar. O que significa mar? Ainda em Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, a gente tem uma ideia do que significa essa figura de linguagem aqui, mar. Apocalipse 17, versículo 15. Lê para nós, alguém, por favor. Ok. Vou fazer a pergunta e os irmãos respondem. O que o texto aí explica sobre o que significa o mar? Se refere ao quê? Vou falar. Na minha versão está até mais fácil, né? Porque tá aí, ó. Cadê? Ah, tá. E é outra versão também, né? Espera aí. No meu que está diferente. Mas aqui está, ó. As águas que viste. Então, em outra ocasião, João também viu águas. E aí ele viu que a meretriz estava sentada sobre essas águas. Só que na nossa versão aqui, que é a revista Almeida, Almeida Revista Atualizada, ARA, diz que essas águas são o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Como que a gente interpreta essa figura de linguagem que é mar? Como povos, nações, línguas e multidões. Se a gente quer ter mais segurança para compreender dessa forma, vamos lá para Isaías capítulo 17, versículo 12. Isaías 17, versículo 12. Quem pode ler para nós? Vamos fazer um exercício aqui, irmãos. Olhe para o texto. O texto está falando sobre quem? Povos. Mas para se referir a esses povos, Deus os compara a algo. Lembra que eu já disse para os irmãos que a Bíblia tem essa característica? Ela fala sobre algo e aí para explicar ela compara com outra coisa. Lembra que é isso que a gente falou lá em Tiago capítulo 5? Que foi um dos últimos sermões que eu preguei? Vai falar lá para nós sermos pacientes. E aí há uma comparação. Sejam pacientes, assim como o agricultor tem que ser paciente, porque ele vai plantar, vai esperar as chuvas, vai esperar o crescimento, vai esperar os frutos. A gente sempre vai ver essa característica de comparar aquilo que está sendo dito. E aqui Isaías está falando sobre os povos. E sobre esses povos, começa o texto dizendo que eles bramiam, ai do bramido dos grandes povos. Aí agora ele compara esse bramido dos povos. Povos que bramam como bramam os mares, águas. E do rugido, palavra sinônima para bramir, para bramir.
e do rugido das nações. Então nós temos povos e nações se referindo à mesma coisa. Nós temos bramido e rugido para se referir às mesmas coisas. E do rugido das nações que rugem, aí ele vai comparar, como rugem as impetuosas águas. Então a gente tem lá no Antigo Testamento essa mesma forma de Deus falar, seja de maneira verbal, seja de maneira para a pessoa ver, né, por meio de visão, mas é a mesma figura de linguagem. Vamos também para Ezequiel capítulo 26, versículo 3. 26, 3. Mais uma vez a gente vê a mesma utilização de figura de linguagem. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações. Como, agora vai comparar, a maneira como ele faria com que muitas nações se levantassem contra Tiro. Qual é a maneira que ele compara? Como faz o mar subir as suas ondas. Vamos para Daniel também. Capítulo 51, versículo 55. Daniel 51, 55. Porque o Senhor destrói Babilônia e faz perecer nela a sua grande voz. Bramarão as ondas do inimigo como muitas águas. Então Deus afirma algo que vai fazer a Babilônia, que é o quê? Fazer perecer nela a sua grande voz. E a maneira que ele vai comparar é: bramarão as ondas do inimigo com muitas águas, ouvir-se-á o tumulto da sua voz. A gente volta para Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. E aí diz que um dos personagens, uma das figuras que irá ser usado pelo diabo para pelejar e perseguir a igreja, o povo de Deus, é a besta que surge do mar. E de onde que ela surge? Ela surge do meio das multidões, dos povos, das nações e das línguas. Ou seja, é uma besta que surge do mar, que se refere ao mundo inteiro. Mais especificamente, é uma besta que surge do meio de todos os ímpios da face da terra. Vamos lá, Apocalipse 13, versículos 4 e 8. E adoraram o dragão. Quem é dragão? Diabo. Por que adorarão o diabo? Porque deu a sua autoridade a quem é essa besta? O anticristo. Também adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E aí olha só, versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então essa besta é aquela que sai do meio de todos os ímpios na face da terra, dos quais, já adiantando matéria aqui, porque a gente citou as passagens, será todos esses ímpios da face da terra adorarão o anticristo. É isso que no versículo 1 do capítulo 13 a gente precisa entender de maneira inicial. Vi emergir do mar uma besta.
A característica que a besta terá é que ela será adorada em todo o mundo, exceto pelos verdadeiros cristãos. Então essa é uma característica. Quando surgir, vai ser adorado por todos os ímpios espalhados pela face da terra. Aí, para a gente tentar encerrar pelo menos o versículo 1, né? João descreve outras coisas sobre essa besta. Vai dizer que ela tem 10 chifres e 7 cabeças. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, e aí depois a gente também vai ver isso aqui, sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Geralmente, na Bíblia, que a gente vê esse uso de figura de linguagem como algo simbólico, nós vamos também ver números sendo utilizados e que têm os seus significados. E aqui aparecem 2 números, o número 10 e o número 7. E eles simbolizam plenitude, totalidade e abrangência. Ou seja, o versículo 1 se referindo ao anticristo, que é a besta que surge do mar, que será adorado por todos os povos, por todos os ímpios ao redor do mundo, é aquele que tem como característica também algo que envolve totalidade, plenitude e abrangência. Ao que é essa abrangência e essa totalidade? Veja que João também fala e menciona sobre chifres e sobre cabeças. Essas duas coisas simbolizam poderes políticos e governamentais, impérios, reinos, autoridades e líderes. Ou seja, João está descrevendo que uma das características do anticristo é que ele será adorado por todos os ímpios espalhados pela face da terra e de que ele terá um governo mundial. A figura de linguagem aqui traz essa ideia de plenitude, totalidade, abrangência no que diz respeito a governo, no que diz respeito a poder político, no que diz respeito à autoridade. Então haverá um governo mundial. E aí, nesse sentido, nós, vez por outra, vamos ouvir, ou já ouvimos, algumas pessoas que estão em lugares de poder dizendo que é necessário um governo mundial. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas, por exemplo, o ano passado, 2023, o nosso presidente Lula disse isso, de que era necessário um governo mundial para que houvessem regras que fossem respeitadas pelos outros países. Por exemplo, em relação à poluição, em relação àquilo que a ONU tenta colocar e os países não se importam. Porque os países que não adotam aquilo que a ONU propõe, eles vão perder algumas coisas ou outras, né? E alguns países não se importam em perder algumas dessas coisas. Mas isso aconteceu o ano passado, saindo da boca do próprio presidente do nosso país. Anos atrás também, se não me engano, um dos presidentes dos Estados Unidos, o George W. Bush, também disse a mesma coisa. Vez por outra, a gente vai ver isso sendo dito, isso sendo falado. Então, irmãos, não é algo assim tão distante dos nossos dias. Pensando, por exemplo, que nós vivemos num mundo globalizado. A gente tratou aqui sobre alguns sinais, aonde nós sabemos muito bem, em coisa de 20 anos, no que diz respeito à comunicação, isso avançou de maneira incomparável. Porque antes, a comunicação era quase nenhuma, a comunicação hoje em dia é em todo o mundo e
na hora. Então as coisas estão mais fáceis, né, da gente ver isso se concretizando. Por exemplo, hoje em dia a gente ainda costuma usar dinheiro, mas está diminuindo cada vez mais, com Pix, com os aplicativos, né, com os bancos digitais, ao ponto de que também a gente costuma ouvir, uma vez ou outra, da iniciativa de ter uma moeda única. Isso tudo vai colaborando para aquilo que vai ser característico do anticristo, um governo mundial. Lendo aqui uma citação de um comentarista sobre isso, ele diz que a gente precisa ter, comentarista não, eu coloquei aqui, eu não estava lembrando, a fala do Lula, né, em relação a um governo mundial foi a seguinte, ele diz, então a gente precisa ter uma governança mundial que em determinadas circunstâncias e casos decida e a gente seja obrigado a cumprir. Foi isso que ele falou. Seguindo aqui, as últimas coisas que ficaram para a gente poder fechar esse versículo de número 1, é que a gente já viu sobre o que significa mar, a gente já viu sobre o que significa o número 10, o número 7, sobre o que significa os chifres e as cabeças, ficando agora só os diademas e os nomes de blasfêmia. O que é diademas? São coroas, que simboliza realeza, poder e autoridade. Aí sim, agora eu vou ler aqui algo que um comentarista disse. É mais sensato interpretar os números 7 e 10 simbologicamente como figuras de total abrangência e plenitude e aplicá-los às forças combinadas dos governos mundiais estabelecidos, preste atenção, contra os santos na terra. As sete cabeças formam uma frente unida contra Deus, sua palavra e seu povo. E elas atacam com o poder combinado dos 10 chifres. Então é um governo mundial que tem um único propósito. Está tudo ali combinado, está tudo ali acertado. Ele continua falando. Esses são apenas retratos figurativos dos poderes terrenos. Os números, as cabeças, os chifres, as coroas, tudo isso junto explica uma força tremenda que ninguém deve desconsiderar, porque é um governo único. São nações que hoje brigam entre si, que não estão alinhadas no mesmo propósito, no mesmo ideal, mas que com o surgimento do anticristo, isso vai se alinhar. Aí ele vai também dizer, na verdade, sobre os nomes de blasfêmias, que isso significa ou indica um moto, um slogan, um credo que um governo adota. E nos dias de João, César era reverenciado como Dominus et Deus, que significa Senhor e Deus. Então a mesma coisa vai acontecer com o governo do anticristo e com o anticristo. Ele vai ter uma marca, ele vai ter uma logo, melhor dizendo. Ele vai ter um slogan que vai afrontar a Deus para tentar tomar o lugar do próprio Deus. Blasfêmias é um discurso injurioso contra o bom nome de Deus e a sua majestade divina, se colocando no lugar dele. É por isso que aqui o autor, né, o comentarista, vai dizer que nos dias de João, César já fazia isso. Então ele não deixa de ser um tipo de anticristo. Porque o título que ele deu para si mesmo era Senhor e Deus, colocando no lugar de Deus. Aí a gente também estudou sobre Antíoco IV Epifânio, vocês se lembram? Lá em Daniel, principalmente. E o que significa Epifânio? É Deus manifesto. Então Antíoco IV Epifânio, já lá nos dias do Antigo Testamento, tomou sobre si esse título de ser Deus manifesto. E a gente vai ver vários imperadores ali em Roma, ali na Grécia, que tinham esse hábito de dar a si mesmos títulos nesse sentido.
Algo interessante que os irmãos aqui também já devem ter ouvido falar é que, por exemplo, há uma inscrição nos ornamentos que o Papa veste com a seguinte frase: Vicarius Filii Dei, que significa representado ou representante, melhor dizendo, representante do Filho de Deus. Um título que define e resume a pessoa como alguém que está tomando o lugar de Deus, se colocando como o verdadeiro Deus. Será característico daquilo que o anticristo também fará, até pelo significado do que a palavra ou a expressão anticristo traz consigo, né? Anti é contra e no lugar de. A gente vai parar por aqui, meus irmãos, porque a gente até avançou no tempo, mas a gente olha para o capítulo 13, versículo 1, e aí a gente tem essa compreensão do que significa essas linguagens figuradas, do que elas se referem, e elas se referem a algumas características que o anticristo terá, das quais todos os ímpios o adorarão, aonde ele terá um governo mundial e aonde ele não somente terá essa autoridade, esse poder, mas também se colocará no lugar de Deus, blasfemando o nome de Deus, se colocando como o verdadeiro Deus, e apesar disso, será adorado. Nesse sentido aí, a gente, como igreja e povo de Deus, deve ficar atento ao fato de que, quando isso acontecer, nós não podemos estar despercebidos. Mas assim, atentos, não é criando teoria da conspiração, mas atentos às coisas que estão acontecendo, às coisas que estão sendo ditas, como determinadas coisas estão, pessoas, indivíduos estão agindo, e ficar preparado, né? Porque Deus nos alerta e apresenta para nós essas características para que a gente identifique e não possa ser pego, né, de qualquer forma e de surpresa. Então, irmãos, a gente só conseguiu olhar esse versículo primeiro, mas a gente vai caminhando. Eu creio que na próxima semana a gente consegue avançar um pouquinho mais, porque aqui a gente acabou tendo uma certa introdução e isso toma um pouco do nosso tempo. Mas próxima quinta-feira a gente segue aí no versículo 2 e tenta avançar o máximo que a gente puder para identificar essas características e observar isso aí, se Deus escolheu nós vivermos esses dias aonde o anticristo vai surgir e aonde Jesus vai estar prestes a voltar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fala, Túlio. Se isso acontecer, lugar nenhum, né? É algo que assim, a gente pode, eu já pensei, né, em aplicar, e o objetivo é fazer isso quando a gente encerrar o versículo 10. Mas já adiantando e trazendo uma certa tranquilidade para o seu coração, eu posso citar Isaías capítulo 6. Lembra o que eu falei? No ano da morte do rei Uzias, Israel está preocupado. Como é que vai ser o nosso futuro? Morreu o rei que Deus usou para nos abençoar. O que vai ser? Porque agora nos falta alguém para governar. A visão que Isaías tem é Deus assentado sobre um alto, sublime trono, onde Ele governa, Ele é soberano. Então, é lógico que a gente tem que fazer a nossa parte. Mas, por exemplo, irmãos, já ouviu falar que ao redor do mundo algumas pessoas estão construindo bunkers? Sabe o que é isso, né? Casas subterrâneas. E, geralmente acontece isso aí em regiões que tem terremoto. Porque quando tem,
As pessoas entram lá, elas ficam seguras. Eu te pergunto, você tem condição de construir um bunker? Então, assim, o mundo ideal seria a gente ter um bunker, ter alimento estocado. Nós temos que fazer a nossa parte, certo? Nós não podemos ser irresponsáveis. Mas a gente, por outro lado, tem que lembrar que Deus está sentado sobre um alto, sublime trono. Ele vai guardar, Ele vai proteger, assim como fez com o povo de Israel. Pensa comigo, Israel ficou quantos anos escravizados no Egito? 450 anos. Inclusive, estava lá Jacó, na terra prometida. Deus revela a Faraó o seu plano, dá uma visão a Faraó, 7 anos de fome. O que Deus faz? Pega a família de Jacó, por meio de José, que estava entre aquela nação pagã e ímpia, toda a geração, a família de Jacó vai morar no Egito, lá eles são preservados, lá vem uma geração, vem outra geração, passa 450 anos e Deus está cuidando do seu povo, preservando o seu povo. 40 anos no deserto, o que Deus fez? Maná, carne cai do céu. Então, para Deus fazer isso nos nossos dias, Ele é poderoso para fazer ou não? Então, irmãos, vamos fazer a nossa parte, mas vamos descansar em Deus. Se Deus quiser preservar a nossa vida, quem é que vai tocar? Ninguém. Inclusive a fala do nosso presidente em relação aos extremistas em Israel, né? Isso aí foi um tiro no pé, mas é o nosso representante dessa nação que é pacífica, né? Abraça os imigrantes, etc. Mas o fato é que as coisas estão acontecendo, irmãos. E a gente, por um lado, tem que ser realista, porque a gente vê esses dois lados, essa dicotomia. Primeiro Deus é realista. Hora nenhuma Ele falou que o caminho vai ser largo, Ele falou? Sempre Deus falou, vai ser difícil, é deserto, vamos te perseguir e tal. Então nós temos que ser realistas. Mas, por outro lado, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que confiar e descansar no meu Deus, que é Ele que governa. O diabo é um cão nas mãos, acorrentado nas mãos de Deus. Só vai até onde Deus deixa. E foi isso que ele fez. A gente tem isso de maneira clara na história de Jó. Você vai até aqui, ó. E aí o diabo, sim, senhor. A pandemia trouxe sentimento para nós, né? Eu lembro que eu pensava assim, como é que nós vamos ficar 6 meses dentro de casa? Aquela sensação esquisita, né? Parece que nós estamos vivendo um filme. E aí, irmãos, olha só, né? Desculpa, a gente está delongando aqui, só abrindo parênteses. Olha como é importante a gente levar isso aqui em consideração. Porque, tipo assim, de maneira geral, a gente até sabe, onde vai ser isso, vai ser aquilo outro. Mas a gente tem que ponderar de fato, porque se a pandemia veio e não foi nem o anticristo, e
muitos crentes se desestabilizaram, desesperaram, imagina quando a porca torceu o rabo. Imagina quando o cara, que é a manifestação do diabo, que te odeia, surgir. Não é para desesperar, mas também não é para viver como se nada fosse acontecer. Ser responsável, mas confiar em Deus. E se for o caso de morrer, tem que estar preparado para isso também, né? E aí? Mas é o que eu falei. Creio que Deus já tem nos preparado para buscar as coisas do alto e não somente as coisas da terra. Porque se a gente está buscando as coisas da terra, irmãos, se você tiver que abrir mão, se você tiver que manter a sua vida, como é que eu falo? Se você tiver que ser fiel e perder a sua vida, será que a gente vai perder a vida ou a gente vai abrir mão da fé? Então é muito perigoso, né? As coisas como estão acontecendo. Algo mais, irmãos? Vamos orar? Vamos colocar de pé? Senhor Deus, perdoa-nos por nos envolvermos com tantas coisas desta vida e não nos voltarmos para aquilo que o Senhor deixou e deu para nós como instrução, revelação, que é a Tua palavra. Perdoa-nos, ó Deus, por estarmos preocupados em viver apenas para nós mesmos, apainelar as nossas casas, viver para as coisas desta vida, e assim estarmos distantes de Ti, despreocupados, com a nossa fé enfraquecida, de maneira, ó Deus, que qualquer coisa abala a nossa fé. Deus, trata conosco, trabalha em nós, para que o Senhor não permita que a gente seja entregue a nós mesmos, mas possamos nos aproximar do Senhor, sermos crentes fiéis e firmes na fé, para, ó Deus, estarmos atentos às coisas que estão acontecendo, estarmos preparados, inclusive para manter a nossa fé, ainda que nós soframos ameaças. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a viver nesses dias que nós estamos vivendo, de não sermos tragados pelas filosofias, pelas coisas desta vida, e não estarmos como nós devemos estar. Mas te agradecemos, porque o Senhor é o Deus soberano, que governa, reina, e nos comprou com o precioso sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Que nós possamos descansar em Ti e dormir em paz, sabendo que o Senhor cuida de nós como um Pai. É o que nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vá em paz.